Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo nos cubra ricamente. Hoje eu tenho alguns desafios grandes aqui. Primeiro, eu expor a palavra de Deus com fidelidade, sendo eu pecador, indigno, porém chamado por Deus para a pregação, para a exposição, para o aconselhamento bíblico. Segundo, lidar com as emoções do anúncio. Já tenho lidado com isso há um tempo. Estivemos por lá na Bahia em 2 oportunidades e nessas duas, a primeira tive uma conversa com o conselho da Igreja Presbiteriana de Brotas e acertamos ali os trâmites. Logo na segunda, estive com o presbitério de Salvador, litorâneo de Salvador, e fomos aprovados pelo presbitério, aguardando os últimos trâmites aí para envio da solicitação de carta ao presbitério de Pernambuco, a devolução e assim os outros passos. E tem sido um tempo de oração, tempo de refrigério, enquanto a gente vê o guiar de Deus na nossa vida e ficamos felizes, por mais que com alguns sentimentos agridoces, quando a gente pensa em cortar o cordão umbilical no sentido da presença aqui, porque eu sei que conto com as orações de vocês como filho. Então, desde já, eu sei que a minha relação com a primeira igreja vai ser sempre diferente. Já não sou membro da primeira igreja desde a ordenação, quando um pastor, um ministro, ele se torna membro do presbitério. Mas eu me sinto na minha casa aqui. Certamente guardo essa igreja no coração. Outro desafio é pregar no mesmo texto que o pastor Cláudio pregou hoje de manhã. Eu acho que a coisa mais acertada seria dizer para o pessoal da transmissão jogar aqui a pregação da manhã e ficar quietinho no meu lugar aprendendo, né? Mas o Senhor nos deu esse desafio que faz tremer as bases do nosso coração, mas ainda assim o Senhor nos chamou a pregá-la. A ênfase vai ser um pouco diferente do texto, mas é o mesmo texto. O pastor, como ele falou pela manhã, ele estendeu um pouco mais, foi até o versículo 5º. Quem prega menos, erra menos. Então, vou até o versículo 3º. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. A ênfase do pastor Cláudio mais cedo foi na questão da escolha de pessoas. E a nossa ênfase aqui vai ser na ideia do envio. Então, leiamos Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Quem marcou a Bíblia de manhã, foi em casa, não mexeu nela, já está ali certinho, né? Só puxar com marca-texto. Marca a página. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3, primeiro ao 3º, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que não cansa, não caduca em nos ensinar. O Senhor nos ensinou tanto hoje pela manhã, nesse texto, que apesar de mim, o Senhor continue a nos ensinar pela Tua palavra, que venhamos a Te conhecer ainda mais, do Teu bom agir, da Tua boa palavra, do Teu bom proceder e Tua vontade, e assim sejamos despertados a louvar o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, recentemente, no último mês, Pedrinho começou a introdução alimentar. Isso nos levou, com mais ênfase, agora há pouco, a voltar às gôndolas de frutas no supermercado ou na feira. É preciso, então,
apresentar um punhado de frutas para ele que são desconhecidas ao seu paladar. Por isso, é necessário escolher e discernir bem o exemplar. Buscamos frutas maduras, ou seja, que não estão verdes, mas que também não passaram do ponto. No meio dessas frutas, me deparei com o maracujá, fruta que eu sou fã. Essa fruta traz algumas características curiosas, pois aquele que aparenta ser bonito e chama a atenção, geralmente não é o ideal. O maracujá bom é aquele que é mais feinho mesmo, que é mais enrugado, está mais pesado, dentre outras características. O que a gente percebe no texto sagrado é uma igreja em Antioquia com algumas características curiosas, demonstrando a sua maturidade. Esta igreja aparece, em primeiro lugar, sendo organizada ali neste capítulo, estando organizada nesse capítulo, mas ela aparece antes, no capítulo 11, sendo formada. Muito possivelmente, essa é a primeira igreja gentílica, ou entre os gentios, sendo, de fato, a primeira mencionada na Escritura Sagrada. O que nós percebemos ali é que, ainda no capítulo 11, Barnabé é enviado de Jerusalém até lá para conhecer aquilo que estava acontecendo. Ela nasce da ocasião de uma dispersão, e crentes chegam até lá. Agora, no capítulo 13, essa igreja está ali, atuante na sua região. Ela tem se preparado para cumprir a comissão que Cristo legou a esta igreja, a toda a igreja do Senhor, de atuar na propagação do Evangelho, enviando missionários para o serviço. É diante dessa situação que percebemos sinais que denotam a maturidade com a qual tal decisão foi regada. Diante disso, eu gostaria de meditar nessa noite com vocês sobre o seguinte tema: sinais da maturidade de uma igreja. Sinais da maturidade de uma igreja. Quais são os sinais da maturidade da igreja que percebemos no texto? Em primeiro lugar, nós observamos como sinal da maturidade que nesta igreja anela a presença de pessoas e de dons. O primeiro versículo nos mostra exatamente esse cenário. Ele diz que havia na igreja de Antioquia, já apresentamos um pouco dessa igreja, profetas e mestres. O que nós observamos aqui é aquilo que também foi lido dentro da nossa liturgia em Efésios 4, quando ele fala sobre o Senhor dar àquela igreja ou aquelas igrejas dons distribuídos. Diz no versículo 11, capítulo 4 de Efésios: e ele mesmo concedeu para uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e pastores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que percebemos aqui, então, é que no meio da igreja, o Senhor coloca dons. É assim que Paulo, ao observar a igreja em Corinto, ele diz que não falta no meio de vocês dom algum. Vocês são preenchidos pelo Senhor de dons e talentos a serem experimentados e colocados para dentro do serviço dessa igreja, quer seja dentro da sua comunidade, quer seja dentro dos seus membros, quer seja aquilo que temos como responsabilidade como igreja local, plantada em determinado lugar, ou perto, longe, ou muito longe. O que observamos aqui é que o Senhor recheia a sua igreja de dons e apresenta aqui, dentre estes que estão sendo escolhidos, que são eles profetas e mestres. Pessoas as quais o Senhor separou para falar da sua palavra, para ensinar o caminho do Senhor. Deus preenche a sua igreja de pastores, de mestres, de profetas, para direcionar. Essa
é a indicação primeira que percebemos aqui. Um texto muito conhecido, pregado outras vezes também pelo pastor Cláudio, é de Jeremias 3,15, quando observamos que o Senhor dará, segundo o seu coração, pastores à igreja, que apacentem, que pastoreiem com inteligência, com sabedoria. O Senhor coloca pastores na caminhada da igreja. Isso faz parte do Senhor rechear dentro da sua igreja, esta igreja com dons e talentos. Porém, esse não é o único. Estamos na caminhada para eleger diáconos. E a diaconia é também um dom, juntamente com um ofício que o Senhor nos legou à igreja. O que percebemos ali é o Senhor destacar alguns homens para a obra de misericórdia. E o que nós precisamos olhar dentre estes é exatamente se há dons e talentos que combinem com o ofício, para que eles venham a executar o serviço segundo a ordenança do Senhor, segundo o ofício que Deus os concedeu. Deus preenche os irmãos. E você, que faz parte da igreja de Cristo, que foi comprado pelo seu sangue, você tem dons e talentos dados pelo Senhor na sua vida. Talvez você tenha um somente, enquanto vemos outros irmãos com mais de um e na possibilidade de executá-lo. Porém, se você tem um único descoberto, você é chamado a atuar com os seus dons e talentos no meio da igreja, porque o Senhor recheou a igreja de você, porque te recheou com o Espírito Santo de Deus, para te capacitar, para te habilitar a imitar a Cristo e viver em boas obras, na prática da verdade da Escritura, na prática dos dons e talentos que Deus tem dado a você dentro da igreja. Por isso, meu irmão, quando nós pensamos em dons e talentos como preenchimento dessa igreja, nós não podemos tirar o nosso corpo fora. A gente não vem aqui como espectador. A gente não está aqui como alguém que assiste a um culto, mas alguém que presta um culto, que está dentro dessa comunidade e com dons e talentos dados sim pelo Senhor, chamados a sermos atuantes na vida um do outro. Somos chamados a entrar na vida um do outro e assim desfrutar desses dons e talentos, tanto do meu na sua vida, quanto do seu na minha, tanto do seu na vida do seu irmão, quanto do dom do irmão na sua vida. E assim, o Senhor vai pastoreando mutuamente o seu rebanho, enquanto usa dos dons e talentos que Ele mesmo dá, delega, distribui dentro da sua igreja. Em 1 Pedro 4,10, a gente vai ver que esse serviço recheado pelos dons, ele é uma expressão da multiforme graça de Deus. Diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Os dons são distribuídos pelo Senhor como expressão da sua graça. E Ele utiliza o seu povo contribuindo com dons e talentos que Ele nos dá. Em 1 Coríntios 12, 4 a 11, a gente vai perceber que Deus deu vários dons, mas que dentro dessa distribuição de vários dons, percebemos que esses dons apontam para um só Espírito, apontando para a unidade dessa igreja que vive com os seus dons. Os dons não são dados para seccionar a igreja, para dizer, aqueles que cantam para cá, aqueles que servem para lá, aqueles que presidem ali para cima. Não. O que percebemos aqui é que a distribuição de dons no meio da igreja é direcionada pelo mesmo Espírito, não colocando ninguém acima de ninguém, mas muito pelo contrário,
um ao serviço do outro. Um ao serviço do outro. Essa é a marca de uma verdadeira igreja madura. São pessoas que não vêm aqui para serem servidos, para colocarem o avental, na verdade, colocarem o babador, esperarem com avidez vir a fruta favorita, vir o serviço do prato. Mas são pessoas que, na verdade, se envolvem, colocam a mão na massa e assim servem uns aos outros. Diz assim o texto que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vou ler só o versículo 4 dessa porção. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito Santo, único, que está habitando no coração de todo aquele que crê em Cristo, que distribui esses dons e talentos e chama-nos a utilizar. Por isso, a marca de uma igreja genuinamente madura é que os dons estão presentes lá. Que o Senhor recheia essa igreja de dons e coloca esses dons para que sejam aplicados, para que venham a servir a Cristo e um ao outro. Porém, ainda dentro dessa perspectiva, nós falamos que essa igreja ela é preenchida de dons e é preenchida de pessoas. As pessoas são diversas e de diversas origens. O pastor Cláudio já trouxe muito bem essa ideia mais para frente, mas eu gostaria de pensar um pouco, relembrar, rememorar a vocês quem são um pouco desses 5 que aparecem aqui. O primeiro que aparece é Barnabé. Ele é conhecido como José, natural de Chipre, como vemos em Atos 4, 36. Ele recebe, então, o apelido de Barnabé, que é filho da consolação. Ele é judeu, helenista, que passa pela diáspora ali. Ele é um homem muito respeitado dentro da igreja. Um coração generoso, essa é a marca desse homem. Estava lá servindo em Jerusalém e se dispõe a ir conhecer aquilo que está acontecendo em Antioquia. E quando olhamos para esse texto aqui, o vemos pastoreando. O vemos colocando os seus dons e talentos à disponibilidade disso. Como também foi citado pelo pastor Cláudio. Antes disso, ele busca Paulo, pastoreia, treina, e assim entrega um Paulo disponível ao pastoreio desta igreja, a colocar os seus dons e serviços à disposição. Este é um destes homens. O segundo, Simeão, chamado Níger. Esse Níger faz menção, muito possivelmente, à pele negra. Ele tem origem, então, africana. Não há mais tantas informações assim no Novo Testamento, mas ele era uma figura conhecida entre os irmãos de Antioquia, tanto que estava no corpo de pastores daquela igreja. Terceiro, nós vemos Lúcio de Cirene. Ele é natural, então, da Líbia, norte da África. Ele possivelmente está ligado ali a um grupo de cristãos que estava nessa sua cidade natal, mas que chegam, então, até Antioquia. E vemos isso em Atos 11, versículo 20. E o seu nome, ele tem uma origem latina, o que pode levar a marcar esse homem como alguém que tem uma cultura helenística dentro do seu portfólio, dentro da sua vivência. O quarto, Manaém, e ele é descrito como companheiro de infância de Herodes, o tetrarca. Ele fazia parte daqueles ali que tinham acesso na Ara, vai dizer que é colasso, e alguns vão dizer que a ideia é de que ele ele dividia uma ama de leite, possivelmente, com Herodes. Era alguém ali da casa de Herodes. O termo, então, ele nos mostra que, possivelmente, ele era de uma família influente no meio daqueles. Sua origem está ligada à elite do judaísmo. E ele está aqui,
disponível a servir com seus dons e talentos. Por último, Saulo, natural de Tarso, aquele que consentiu na morte de Estevão, aparecendo pela primeira vez como perseguidor da igreja. Na segunda vez, como aquele que pega cartas em Jerusalém, não da igreja de Jerusalém, mas da sinagoga, a fim de ir para Damasco, para matar cristãos, a serviço da sinagoga, do sinédrio. Este homem, então, enquanto caminha, cavalga, ele perde a sua visão. O Senhor tem um encontro com ele, o muda, o deixa cego por um tempo, opera um milagre, o Senhor, na vida dele, faz com que ele volte a enxergar, ele é convertido a Cristo Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E este homem é o maior escritor do Novo Testamento. Homem que tem a ênfase do livro de Atos colocada no seu ministério, enquanto Lucas é parceiro dele de ministério, que acompanha o seu caminhar. Vemos então Saulo trazido de perseguidor da igreja a pastor na igreja. Pessoas totalmente diferentes, de contextos diversos. Ainda assim, o Senhor usa. Outro detalhe de Paulo, ele havia se assentado junto a Gamaliel, um dos grandes do seu tempo. Paulo era grande também entre os judeus. E ele se torna servo, enquanto o Senhor o chama, o direciona, o dota de dons e talentos, e o diz: sirva-me. Deus utiliza, então, da pluralidade dos seus servos para o louvor da sua glória. E Ele não faz isso somente aqui em Antioquia, mas Ele faz hoje na sua igreja. Ele faz isso conosco aqui. O Senhor utiliza pessoas de famílias diferentes, de contextos diferentes. Utiliza para o louvor da sua glória e para a edificação um do outro e da sua própria igreja. Meus irmãos, Deus chama pessoas para compor a sua igreja e preenche estes de dons e talentos. O ambiente de uma igreja madura é aquele que promove a harmonia e o uso dos dons e talentos de cada um para o fim de glorificar a Deus e edificar o seu povo. Por isso, se entregue a usar os seus dons e talentos. Permita que os outros utilizem dos seus dons e talentos. Promova a harmonia para que Deus haja por meio de cada um daqueles que Ele trouxe das trevas para o reino do Filho do seu amor e colocou dentro de sua igreja. Estamos meditando sobre os sinais da maturidade da igreja. Percebemos, em primeiro lugar, o sinal de que há na igreja madura pessoas e dons, ou melhor até, pessoas recheadas de dons. Porém, em segundo lugar, perceberemos como um sinal de maturidade da igreja o discernir da vontade de Deus. Há nessa igreja o discernir da vontade de Deus. Vejamos o versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Meus irmãos, o texto ele nos mostra com clareza. O pastor Cláudio também já falou mais cedo sobre a origem da palavra adoração, que vem de liturgia, de serviço ao Senhor. O que percebemos então aqui é de que, enquanto eles buscam discernir a vontade de Deus, a busca pela vontade de Deus, ela é feita como fruto da adoração dessa igreja. É porque eles querem servir, adorar, amar ao Senhor, que eles estão dispostos a ouvir a sua voz e cumpri-la.
Eles abrem os seus corações. E aí, então, ouvem a voz do Senhor enquanto o adoram. Quantas vezes nós não fazemos uma relação diferente? Quando nós queremos a nossa vontade para sim adorar. O que percebemos no texto é exatamente o contrário. A busca pela vontade do Senhor vem em primeiro lugar. Quando nós observamos em Isaías 6, do 1º ao 8º versículo, quando o Senhor se revela a Isaías, do seu alto e sublime trono, percebemos então Isaías observando a diferença que ele tinha para com o Senhor, de santidade. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. O Senhor vem então e o perdoa, tocando naquilo que ele coloca como evidência do seu pecado. Ele diz então, o Senhor manda com que um anjo vá, pegue com Atenaz uma brasa e coloque na boca dele. Se você reconhece o seu pecado pela boca, eu perdoo o teu pecado, especificamente. Ele perdoa até aqueles que a gente nem sabe que cometeu. Por isso Davi ora, absolve-me daquelas faltas que me são ocultas. E a reação, por fim, é o Senhor dizer ao seu servo: quem irá por nós? E diante desse quebrantamento, diante de contemplar o Senhor, e ao invés de ser fulminado, ser perdoado, a resposta desse homem é: eis-me aqui, envia-me a mim, faça a tua vontade na minha vida. E o que é interessante é a continuidade do texto, quando ele vai nos mostrar que Deus separa aquele homem para falar, e o povo não vai ouvir. Eles não vão atender a voz do Senhor, mas ainda assim, vemos o seu servo disponível: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a disposição do coração daquele que quer discernir a vontade de Deus, quer discernir verdadeiramente a vontade de Deus, e não converter a vontade do Senhor na sua. Além disso, o texto nos mostra que, enquanto adoravam o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz. O que percebemos mais uma vez, para encher essa igreja, são os meios de graça. Essa igreja está em oração, em jejum, ela se coloca diante do Senhor. A causa dela em obedecer, em fazer a vontade do Senhor não é: Senhor, já que a causa é tua, então, quando o Senhor me mandar a lista, eu faço. Não, é colocar-se de prontidão do Senhor, dizendo: Senhor, me diz a tua vontade. O ato de jejuar é exatamente nós nos dedicarmos a uma causa, dizendo: Senhor, traz-me essa resposta, me conduz a discernir a Ti. E é isso que nós percebemos. Essa igreja ela é regada por jejum e oração, pelo utilizar dos meios de graça para a edificação, para o conhecimento da vontade do Senhor. E nós somos chamados a utilizar da mesma forma. Se queremos ser crentes maduros, nós precisamos nos exercitar espiritualmente. Eu gostava da Ara, quando dizia que o exercício físico para pouco é proveitoso. Aí dava uma desculpa, para aquele que está sedentário. Aí a NA vem e diz assim: tem o seu valor. Eita, agora fica mais difícil de convencer a Ana Paula, nutricionista, educador físico. Ficou mais complicado. Mas ele diz que nós precisamos focar no exercício da piedade. Isso se dá enquanto nós nos debruçamos na palavra do Senhor, enquanto nós oramos ao Senhor, enquanto nós experimentamos da comunhão uns dos outros, para que o Senhor nos pastoreie pela sua voz sendo trazida pelo irmão, pelo pastor, pela pregação.
nas reuniões de oração. Nós precisamos estarmos disponíveis, estarmos no meio do uso dos meios de graça. Precisamos estar ali, vivendo aquilo que Deus nos legou para vivermos, para nos abençoar e nos fazer discernir a vontade do Senhor. E aí então ele diz, enquanto eles estavam orando, adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E o que percebemos aqui, o chamado de Deus é não a fazer a sua própria vontade daqueles homens ali, mas para fazer a de Deus. Nós não somos chamados a executar as nossas vontades na igreja. Aprendemos mais cedo na EBD sobre o culto, falamos sobre princípio de liturgia, princípio regulador do culto, que nos ensina o quê? Que nós só podemos usar no culto ao Senhor aquilo que Ele se agrada e determinou. Nós não nos chegamos até Deus com aquilo que a gente acha legal, mas nos achegamos diante de Deus com aquilo que lhe agrada, que apraz o seu coração. Por isso, desde cedo, somos chamados a conhecer, discernir a vontade de Deus e nos relacionar com o Senhor da forma que lhe agrada. Nós somos servos do Senhor, devemos buscar executar a sua vontade. Não sabemos como foi esse separar, se por eleição, como foi citado também pelo pastor Cláudio, se por outro meio, mas foram selecionadas 2 pessoas aqui, enquanto discerniam a vontade de Deus. Uma igreja madura deve, então, discernir a vontade de Deus para executá-la. Não podemos confundir a vontade do Senhor com a nossa vontade, a vontade do nosso próprio coração, que é marcada de pecaminosidade. Não hajamos na igreja por interesse particular, muito pelo contrário. Para discernir a vontade do Senhor, precisamos investir em intimidade com Ele. Para fazer o que o Senhor requer de nós, nós somos chamados, então, a conhecê-lo e a depender dEle. A Escritura nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E isso é na perspectiva do Senhor, e nós devemos nos curvar a estarmos agradados em agradar a Deus. Às vezes a gente vai viver situações difíceis, mas isso não transforma a vontade do Senhor em desagradável, imperfeita e má. Mas observamos então que mesmo em adversidades, o Senhor é bom. E viver aquilo que Ele quer que a gente experimente deve redundar na nossa vida, que estejamos mais e mais satisfeitos em Cristo. Por isso, queremos viver a vontade de Deus. Não busquemos executar a nossa. Não queremos que o nosso parâmetro, o nosso agrado, seja aquilo que direcionará a nossa adoração. Estamos meditando sobre os sinais da maturidade da igreja. Em primeiro lugar, percebemos como sinal dessa igreja madura que ela é preenchida de pessoas e de dons. Em segundo lugar, vimos como sinal de maturidade da igreja o discernimento da vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, como sinal de maturidade dessa igreja, o que nós percebemos é que há nela o desprendimento para o envio. Há nela o desprendimento para o envio. Versículo 3 nos diz, e jejuando, então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Uma ênfase que eu gostaria de trazer do texto
é que, após ouvirem a vontade do Senhor, eles permanecem no uso dos meios de graça. Ao ouvirem já Deus responder, eles continuam no mesmo proceder. Eles estavam jejuando e orando, eles continuam jejuando e orando. Eles não se apartam do modo com o qual eles receberam a orientação da parte de Deus, mas eles permanecem. Isso nos mostra esse relacionamento constante. Não é, vou lá, ouvi a vontade do Senhor, pronto, agora fica aí, Senhor, que eu lido com isso aqui. Não. É ainda dependendo do Senhor, que eles vão agora executar aquilo que entenderam como vontade de Deus, para a vida deles, para a vida da igreja, para um anúncio do Evangelho a toda criatura. Eles permanecem nos meios de graça, permanecem jejuando, permanecem orando, permanecem na dependência do Senhor, permanecem ali em relacionamento com Deus, até porque eles precisarão continuar. O envio daqui é um envio da igreja. A igreja se compromete com esses missionários que estão indo. Percebemos que não há uma relação direta ali de sustento. Paulo vai dizer que recebeu o sustento de Filipos. Por um tempo ele ensinou, por outro tempo ele fez tendas. Não está intimamente ligado aqui ao sustento financeiro. Mas certamente, quando nós observamos aqui a imposição de mãos e o despedir, esse envio de cativado pelas orações. A ideia do texto é que eles estão disponíveis a abençoar, impondo as mãos. Eles se dizem, estamos com vocês. Não é, vai lá e te vira agora contigo. O compromisso da igreja é continuar jejuando, orando, e com imposição de mãos a este, dizendo, estamos com vocês. Estejam firmes, cumpram aquilo que o Senhor delegou vocês a fazerem, no envio que Ele não deu a João neste momento, mas deu a Paulo e deu a Barnabé. Interessante, só voltando um pouquinho para o versículo 2, quando ele diz, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Não lembro quem foi o comentarista que falou, mas ele disse, ele trouxe a ênfase nesse agora, porque de fato, João Marcos, ele foi chamado, mas não para esse agora. O agora aqui era Paulo e Barnabé. E o que vemos aqui é essa igreja unida diante desses homens, jejuando, orando, nos meios de graça, resolvendo abençoar e enviar. Eles decidiram enviar. Como falei, são pessoas que eram deles, próximas a eles. Eles não eram, talvez, nativos, talvez não, eles não eram nativos daquela igreja. Paulo é de Tarso, Barnabé é de Jerusalém. Chegaram em um determinado ponto e ficaram ali. Mas a igreja está tratando ali como sendo deles. É do meio deles que eles estão enviando estes homens. E então, o cumprem em fazê-lo. A igreja, discernindo a vontade de Deus, os envia. Essa ideia de enviar não é longe, não está longe das indicações de Paulo. 1 Coríntios 4:17, a gente vai ver Paulo enviando Timóteo. Ele diz, por esta causa eu enviei até vocês Timóteo,
que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Da mesma forma, o fez com Tito, quando diz: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Mais uma vez, em 1 Timóteo 1,3, ele fala: quando estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não me ensinem outra doutrina. É prática da igreja enviar. Uma igreja madura, ela entende que todo o recurso dela, quer seja humano, quer seja material, ou o que quer que seja, não pertence a outro alguém que não a Cristo. Ela deve estar disposta a dar ao Senhor o seu melhor. Recentemente vivemos um pouco disso aqui. Eu cito 2 oportunidades. Um pouco mais anterior, tínhamos aqui a presença praticamente dominical de pastor Augusto, um homem que é referência na fé. A gente roda por aí afora, e quantas pessoas a gente não ouve que tem chegado em igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil, dizendo: ouvi pastor Augusto, fazendo também menção ao amado irmão, pastor Hernandes também. Nós estivemos aqui com o pastor Augusto, e ele sendo desafiado pelo Santo Espírito de Deus, foi até Orlando, está lá com a Igreja Esperança, servindo ao Senhor, e a igreja teve maturidade de não bater o pé e dizer assim: você não vai não, vamos trancar o senhor aqui, nesse púlpito. Podemos enviar. Sexta-feira eu tive a graça, e eu nem agradeci ao pastor Cláudio, mas agradeço agora, por poder substituí-lo na formação da turma do AEI, Alfabetização, Evangelização Internacional. É um curso de alfabetização por meio da Escritura, onde a missionária Magali, lá em Paudalho, formou uma turma de pessoas analfabetas e agora lendo, para lerem a Escritura. E na sexta nos despedimos dela enquanto AEI, e no sábado, infelizmente, eu não consegui ir, mas teve uma pizza lá em Paudalho para a igreja se despedir dela, porque estão enviando a Magali, pelo menos por um tempo, ao IBN, Instituto Bíblico do Norte, para que ela seja agora tanto mestre do AEI aos alunos, quanto também capacite a outras pessoas para lecionar. A ideia é: a igreja está disponível a enviar o seu melhor, e ela é missionária da nossa igreja. Fui lá com o diácono Fernando Ângelo, conversamos, e foi uma bênção esse tempo. E ela é missionária da nossa igreja. Estamos desprendendo, muitas vezes, do melhor. E às vezes a gente também faz o seguinte: às vezes a gente compra aquela fruta que não está ainda toda madurinha, não, mas a gente empacota, bota no jornal. Crianças, depois vocês perguntam ao pai de vocês o que é um jornal, tá bom? Empacotava no jornal ali, para que ela, e mandava para alguém, para que ela amadurecesse no tempo, né? Talvez seja mais isso comigo. Mas a igreja está disponível, deve estar disponível, a igreja madura, a enviar o seu melhor, a não dizer: vai o que resta. Enviar o melhor, enviar aquilo que é bom, para que o Senhor seja conhecido, para que a obra do Senhor seja, por esta igreja, executada, ainda no abrir mão de coisas tão boas. O Senhor nos chama a essa maturidade. Dentro dessas verdades, queridos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, falamos sobre que há nessa igreja a presença de pessoas e de dons. E o primeiro desafio que eu faço é: busque conhecer o dom que você tem.
É interessante, é bom que a gente reconheça os dons, e nós faremos isso e devemos discernir isso para o próximo domingo, na eleição. Mas o desafio aqui que eu incomodo a você é: descubra qual é o seu. Como é que você vai descobrir? Primeiro, dedique-se ao Senhor. Estude a palavra. Ore, jejue ao Senhor. Mas também, querido, esteja disponível ao serviço. Se o que aparece aí é recepcionar, dar um abraço dos nossos visitantes, quando a gente pede, se levanta aí, visitante, você vai lá, dá um abraço e diz: tá aqui, esse veio a passeio, mora aqui, como é que você está por onde, está precisando de alguma ajuda? É o dom do serviço. Todo o serviço, na verdade, todo ofício, todo trabalho na igreja, ele tem por base o serviço. Nós servimos enquanto pregamos o evangelho, enquanto pastoreamos. Nós servimos enquanto nos reunimos como conselho para discernir e governar essa igreja. Nós servimos enquanto estamos na diaconia, recebendo demandas da igreja. Nós servimos enquanto, como junta de missões, fazemos os projetos, enfim. Tudo é por base do serviço. Por isso, meu irmão, quer descobrir os seus dons? Se coloca disponível a servir. Eu tive uma grande escola aqui, o departamento infantil. Lá a gente tem a oportunidade de servir em tudo quanto é jeito. Sou grato a Deus pelo departamento infantil dessa igreja, que me deu a oportunidade de ir descobrindo os meus dons e talentos. Eu conto geralmente aos adolescentes e jovens. Tive a oportunidade de servir no Ministério de Comunicação e Imagem, e foi uma bênção para mim. Descobri que eu não tinha nenhum dom para aquilo. Talvez para Wagner não foi tão bênção assim, não. Tinha umas interferências, microfonia, quando eu estava por lá. E aí, quando a equipe começou a ganhar corpo, disse: meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe essa equipe, mas não é para mim, não. Precisamos estar dispostos a servir. Por isso, sirva e assim vá descobrindo os seus dons. Além disso, meu irmão, permita que os dons dos irmãos, mesmo que sejam os mesmos que os seus, possam ser experimentados. Não é porque você somente tem dom de pregar, que só você pode pregar. Fico feliz aqui, porque tinha a oportunidade de pregar enquanto o pastor Augusto estava aqui. Olha que ele era secão de púlpito, viu? Tenho a honra de ter uma vaguinha ali, pelo menos quase uma vez por mês, pregando no meio desses pastores amados que temos aqui. O pastor Cláudio abre aí essa oportunidade de a gente crescer. Que bênção! Da mesma forma, não só tem você para brilhar, até porque quem brilha é Cristo. Então, meu irmão, lide com os seus dons e talentos também, oportunizando outras pessoas. Ou faça melhor, não estava aqui não, mas eu lembrei. Seja você alguém que treine pessoas que têm dons como os seus. Novas gerações, pessoas que virão para substituir, talvez, quando você já estiver mais cansado, quando você precisar se ausentar, quando talvez o Senhor te levar para outro canto. Mas não seja alguém que enterra o dom dos outros por medo de perder espaço. Isso não é maturidade na igreja. Muito pelo contrário. A nós, pastores, é ensinado que nós devemos ensinar a igreja e preparar a igreja para que a gente se torne inútil nela. Para que talvez não precisasse mais da gente pregando, da gente fazendo as visitas. Tem gente para fazer. Tem irmãos capacitados para direcionar o trabalho. Pense assim para você. Se você já tem as oportunidades que tem, chama alguém para perto. Treine essa pessoa. Disponibiliza a ela oportunidades de ela poder colocar
os seus dons para fora e crescer, como a gente já teve a oportunidade de fazê-lo. E por último, lembremos, meus irmãos, aplicando a questão das pessoas ali, a Escritura nos diz em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Por isso, é bom dividir a carga. Não é à toa o sistema presbiteriano de um conselho. Quando alguém é disciplinado, não foi pastor Cláudio que disciplinou, não. É o conselho da primeira igreja, é você também, como alguém que votou nesse conselho. Quando estamos hoje em Buíque lá, não é Fernando Ângelo, Dário, é a primeira igreja que está lá. As pessoas que a gente colocou, incumbiu de fazer e caminhar com as missões da igreja. Na multidão de conselhos há sabedoria, por isso deixemos com que os outros cresçam, façam parte disso e ouçamos aqueles a quem Deus deu os dons e talentos de pastorear e de governar. Em segundo lugar, falamos sobre que há nessa igreja discernimento da vontade de Deus. Meus irmãos, que não estejamos ao lado da vontade de Deus, atuando de forma má. O que é que eu quero dizer com isso? Lembremos que enquanto o faraó executava os desígnios do seu coração, a vontade e os decretos de Deus estavam sim se cumprindo. A Escritura nos diz, ele fechava o coração, ele não deixava. Aquilo ali não fazia com que os planos de Deus fossem frustrados. Rapaz, faraó não deixou, o que é que eu faço agora? Dizia Deus. Era assim? Não. Diferente disso, o seu proceder desagradava a Deus. Aquilo ali levantava o furor de Deus para com a sua vida. Meu irmão, não seja agente de executar a vontade de Deus enquanto você está tramando o mal. Que a vontade do Senhor seja manifesta em nós e nos dobremos a ela com retidão e com amor, não com espírito de dominação. Terceiro e último lugar, há neles o desprendimento para o envio, nessa igreja. Então, demos o melhor serviço ao Senhor. Se preciso for, sacrifiquemos o nosso conforto. Às vezes é muito mais confortável eu estar no meu PG com meus amigos de longa data, mas nós podemos fazer mais. Nós podemos, como dizem por aí, dividir para multiplicar. Abramos novos pequenos grupos, nos enviemos na igreja local. Há tanta gente precisando desse apoio, dessa comunhão, onde não há oportunidade. Meu irmão, haja como um homem maduro, hajam como uma família madura e se destaquem dos seus grupos. Vão lá, abram novos grupos, pastoreiem outras pessoas. Seus amigos estarão aí sempre disponíveis para você. Esteja disponível para o serviço da igreja do Senhor. Abra mão do seu conforto, daquilo que é legal, é interessante para mim. Não estou dizendo deixe de ser pastoreado, não estou dizendo abandone as suas amizades, viva de forma aleatória, não. Sirva enquanto você é sim pastoreado. Essas pessoas estarão contigo na caminhada, mas esteja disponível a abrir mão desse conforto de encontrar toda semana os seus amigos, os seus colegas, e vai encontrar discípulos para Cristo. Estejamos disponíveis a enviar ao mundo, quer seja nós mesmos, irmos perto, longe, muito longe. Um desafio que eu trago às crianças como minhas testemunhas aqui. Estejamos disponíveis a enviar o nosso filho, os nossos filhos, ao mundo para pregar o Evangelho, perto, longe
e muito longe. Falo isso com o meu coração aqui, lutando contra mim mesmo. Com 7 meses já estou apegado a esse menininho aí, chegou agora, e pensar em enviá-lo para o mundo, como assim? Nós devemos desejar mais ardentemente que os nossos filhos sejam maduros na fé, para viverem nesse mundo o Evangelho e pregarem o Evangelho do que outra coisa qualquer. É maior privilégio enviá-los. Por isso tenhamos maturidade em nós, de prepararmos os nossos filhos para o Senhor, de designá-los, eles, essas coisas lindas, fofas, com um sorriso cativante, para que o Senhor os use, por onde quer que o Senhor os leve. Falo isso levando o meu para a Bahia, mas vejo minha mãe aqui se tremendo, porque estão deixando o filho dela ir-se embora, estão levando o filho dela para fora, para longe. A diferença, mãe, é que eu já tenho 32 anos, viu? Não dá para me pegar no colo assim, como eu pego o Pedrinho. Enviemos os nossos filhos ao Senhor. A maturidade de alguém, ao se lançar na feira, no mercado, muitas vezes é saber gerir as frutas que estão à sua disposição. Às vezes levar algumas que estão maduras para consumir logo, ficar com outras para abafar e amadurecer durante a semana. Na igreja é semelhante. Precisamos cuidar dos nossos, utilizar aqueles maduros, cuidar daqueles que ainda precisam maturar e enviar como presentes, como cestas de café da manhã, aqueles que estão ao nosso redor, pessoas disponíveis ao serviço do reino. Que Deus nos abençoe, nos conduza e nos faça experimentar do seu inteiro agrado, enquanto uma igreja madura, que vive bem a sua comunhão, que discerne ali o chamado de Deus, a vontade de Deus, e que está disposta a enviar, quer seja do seu melhor, quer seja do seu meio, quer seja ainda enviar intracorpos dentro da igreja, para trabalhos diferentes, mas disponível a, em sua maturidade, servir com a sua vida.